Agora vamos, então, começar a formar frases com o to need no presente, alright? No presente. Então, como que a gente vai fazer para formar frases no presente, tá? A gente vai usar a seguinte estrutura. A gente vai colocar o sujeito, que seria aquele lá, I, you, he, she, it, we, you, they, mais o need, mais to, mais o outro verbo. Então, sempre que eu for formar uma frase com o to need, por exemplo, igual a gente vai ver aqui, né? I need to drink water. Eu preciso beber água. Aí eu tenho que colocar need mais to. O need, ele é um verbo que quando você usa o need, depois você utiliza outro verbo, obrigatoriamente você vai ter que colocar o infinitivo to depois, tá? Esse é o caso do verbo to need. Então, sujeito mais need mais to, mais o outro verbo, ou você vai colocar o sujeito mais need mais o substantivo para dizer, por exemplo, que você precisa de alguma coisa, né? Por exemplo, I need chocolate. Eu preciso de chocolate. Aí você já coloca o substantivo, que nesse caso seria chocolate, logo depois do need, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas frases de exemplo que eu trouxe para explicar para vocês, tá bom? Vamos lá. Primeira frase aqui. She needs to study. She needs to study. Ela precisa estudar. She needs to study. Por que eu coloquei esse S aqui, ó, tá? Assim, she needs. Porque tem aquela regrinha que eu apresentei para vocês no último slide da conjugação, que para he, she, it, eu vou precisar obrigatoriamente estar colocando esse Szinho, tá? Nessa conjugação verbal do presente, não, ela precisa. É o presente, está acontecendo agora, neste exato momento. Então, she needs to study. She needs to study. Ela precisa estudar. Aqui nós temos o verbo to study, tá? Então, aqui é o sujeito, she needs to study. Ela precisa, né? Aí eu coloco o próximo verbo com o infinitivo to. She needs to study. Ela precisa estudar, tá bom? Próxima frase de exemplo é I need to go to work. I need to go to work. Quando eles vão falar essa frase aqui de forma rápida, eles acabam juntando aqui esse D e esse T. Então, você não precisa falar assim, por exemplo, I need to go to work. Você pode juntar o D e já falar o T do to direto. Por exemplo, I need to go to work. Você pode meio que pular esse D aqui, né? I need to go to work. I need to go to work. E aí, isso aqui eles também vão juntar, o to go to work. Dificilmente você vai ver um americano, né? Falando assim, I need to go to work. Geralmente eles falam, I need to go to work. Fica muito rápido, I need to go to work. Ou I need to go to work, tá bom? Vocês podem falar dessa forma mais acelerada para realmente ir treinando a pronúncia de vocês. Então, I need to go to work. Eu preciso ir para o trabalho. Aqui eu tenho I need, eu preciso, mais o próximo verbo no infinitivo, to. Então, I need to go. Eu preciso ir. I need to go. Só que aqui eu tenho esse complemento, to work. Eu preciso ir para o trabalho. Então, I need to go to work. I need to go, né? Falando de forma devagar. I need to go to work. Ou como eles vão falar essa frase aqui rapidamente, eles vão falar I need to go to work. I need to go to work, ok? Próximo exemplo é esse aqui, ó. He needs to buy a new tie. He needs to buy a new tie. He needs, ele precisa. E aqui nós temos o próximo verbo to buy, né? O verbo no infinitivo, como eu falei aqui para vocês, depois do need, o próximo verbo ele tem que ser obrigatoriamente o infinitivo to. Então, ele precisa comprar, he needs to buy. He needs to buy. Aqui a gente tem esse verbo to buy, tá? Não falamos buy, mas sim buy. Esse verbo significa comprar, tá? Então, he needs to buy. O que ele precisa comprar? A new tie. Uma gravata nova. Lembrando que no inglês o adjetivo vem primeiro, por isso que eu coloco aqui a característica da gravata, né? No caso que ela é nova, antes, tá? Então, a new tie, uma gravata nova. Então, he needs to buy a new tie. Ele precisa comprar uma gravata nova, ok? Próxima frase aqui. Essa aqui eu já estou colocando o substantivo porque eu não tenho o verbo, tá? Nessa frase aqui. Por exemplo, eu preciso de você. I need you. I need you. I need you. Nesse caso, eles podem, né? Nesse caso, você pode falar mais com um Dzinho parecido aqui com o nosso português, né? I need you. I need you. I need you, né? Ou também você pode ouvir eles falando I need you. Mas às vezes em algumas músicas eles falam sim, sabe? Juntando assim I need you, de um jeito mais informal. Então aqui é uma frase que significa eu preciso de você. Eu coloquei o need e depois já coloquei o you, né? Porque aqui nós temos o you como substantivo, né? Então I need you, né? Próxima frase, we need water. We need water. Aqui também nós temos um exemplo de sujeito we, mais o verbo need, mais o complemento, né? Que no caso aqui seria o substantivo. Então, we need water. Nós precisamos de água. We need water, ok?